Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus cita isso nos evangelhos. Que tipo de liberdade seria essa a qual Jesus se refere? Porque Jesus fala muito em libertação, ele é a própria libertação. E como nós poderíamos entender esse tipo de liberdade, de libertação que o Senhor quer nos trazer? De certa forma, né, temos vivido tempos de limitações, toda a Terra tem vivido tempo de limitação física, temos tido limitações no nosso ir e vir, e o que isso tem implicado, quais outros tipos de limitações que isso aí tem trazido às nossas vidas, que tipo de aprisionamento que esse tipo de limitação tem nos trazido. E eu gostaria de tratar isso à luz da Bíblia, que pudéssemos fazer uma volta ali no Velho Testamento. Eu me lembrei muito de José. José era um dos filhos de Jacó. A história de José começa ali em Gênesis 37. Se você ainda não a leu, procure uma Bíblia, depois leia. Uma história muito, muito bonita, de fácil entendimento. Não vai ter problema nenhum. Não tem nada complicado nessa história. Ela relata a vida de José. E eu gostaria de ressaltar o tempo em que José foi traído pelos irmãos, vendido como escravo. Um homem livre ali na sua casa, recebeu a traição de todos os seus irmãos e foi vendido como escravo. Foi parar no Egito e comprado por um homem chamado Potifar, que era um homem muito rico, de influência política muito grande. E a Bíblia fala que ele começou a servir ali na casa de Potifar. E ele servia tão bem que Potifar foi entregando tudo nas mãos dele. E a Bíblia relata que onde José colocava suas mãos, ele era abençoado. Tudo que ele punha as mãos prosperava. Tudo onde ele colocava as mãos era abençoado. E ali teve um entrave com a esposa do Potifar. José foi lançado literalmente na cadeia. José foi parar na prisão. E com certeza nós pensamos, não, aquele homem tão turista que já tinha sido traído pelos irmãos, estava servindo ali. A gente pensa que todo o tempo José tinha alegria no coração, né? Porque ele tinha essa liberdade de servir. Esse pedacinho aí, eu gostaria que nós pudéssemos guardar durante todo esse tempinho que nós vamos ter juntos. A liberdade de servir, né? Porque dentro da liberdade de servir, vem a liberdade de perdoar. Elas estão muito ligadas, esses dois tipos de libertação. E esses aí são dois ganchos que nos prendem muito. Gostaria que você pudesse estar meditando à medida que nós vamos seguindo nessas histórias, né? Então a gente pensa que José, ele de jeito nenhum ele sentia vergonha, ele sentia amargura ali na prisão, ele se sentia abandonado, sentia tristeza, solidão, ansiedade, humilhação, raiva, até uma certa rebeldia deveria passar pelo coração dele ali naquela prisão. Mas José, ele teve, dentro de toda essa confusão da alma dele, dentro de todos esses sentimentos borbulhando de raiva, muita raiva pelo que os irmãos fizeram com ele, que eu acho que falta entendimento para qualquer ser humano, uma coisa dessa, né? Entender o porquê. Ele devia analisar muito, não devia encontrar resposta, mas no momento que ele via ali, era o fecho de luz do Senhor na alma dele, e ele respondeu dentro de toda essa confusão, ele respondeu ao fecho de luz do Senhor. Ele foi capaz de servir ali dentro daquela prisão. Ele serviu aos presos, ele serviu ao carcereiro, e nós vemos que isso aí trouxe a libertação dele. Ele é chamado até Faraó para interpretar sonhos, e depois ele é colocado como segundo homem, como governador geral de toda a terra do Egito,
que era a hegemonia, o país que tinha a hegemonia política e econômica, a hegemonia científica na época estava toda nas mãos do Egito. E José passou a ser o segundo homem do Egito. E vemos que mais tarde os irmãos dele vão parar ali nas mãos dele. E quando José reencontra esses irmãos, a Bíblia fala que ele saiu para chorar muito alto, chorou muito. Com certeza ele estava botando para fora todos aqueles sentimentos dele, de amargura, de falta de perdão, de tudo aquilo que veio assolando a alma dele durante todo esse tempo. E ali nós vemos que José foi capaz de perdoá-los, porque ele pôde entender o grande plano de Deus na vida dele e na vida de toda a família dele. Ele entendeu que Deus permitiu que isso acontecesse com ele, que ele fosse escravo, que ele fosse parar naquela prisão, que ele chegasse onde ele chegou, para que ele e a família dele não passassem fome, não perecessem de fome. E nós vemos que toda a alimentação que estava suprindo todos os países, todas as nações à volta do Egito naquela época estavam nas mãos de José. Então, é um exemplo muito interessante que nós devemos parar para pensar, para meditar. A nossa meditação deve consistir nessas coisas, onde verdadeiramente Jesus quer tocar na minha vida. Quais são as minhas algemas? Quais são as minhas prisões? Outro trecho que eu gostaria de ressaltar com vocês está aqui no Novo Testamento, no livro de Atos, no capítulo 16, quando Paulo e Silas empreendem uma de suas viagens missionárias e eles vão parar literalmente na prisão. No versículo 23 do capítulo 16, fala assim: havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram-los na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse em segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Então eles não ficaram presos apenas ali numa cela. Os pés deles estavam presos no tronco, né? E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E eu fico pensando aqui, será que Paulo e Silas não ficaram revoltados ali naquele momento? Não passou pelo coração deles por que Deus estava permitindo isso, se eles estavam ali numa viagem missionária em prol do Evangelho, né? Todas essas coisas passaram no coração deles, mas como José, naquele mesmo momento de confusão na alma deles, eles ouviram que o que Deus queria deles naquele momento é que eles orassem e o adorassem. Eles deviam falar: não, Senhor, como nós vamos orar agora? Como nós vamos te adorar? Eles obedeceram. Aquele feixe maravilhoso de luz do Senhor na alma deles, no meio de toda aquela confusão, eles puderam detectar e obedeceram. E a Bíblia relata que eles cantavam e oravam e todos os presos ouviam as orações e os cânticos de adoração que Paulo e Silas levantavam ao Senhor. E no 26 fala assim: de repente sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram, abriram-se todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Isso aqui é uma coisa que, assim, a gente parar para pensar, Deus não libertou apenas Paulo e Silas ali. Deus libertou todos que deram ouvidos àquela adoração e àquela oração. Não ficou um sem ser liberto. Todos os grilhões foram soltos. Todas as portas, literalmente todas as portas da prisão, até as portas que davam para a rua, foram abertas. Deus trouxe uma libertação ali, em termos de limite físico, muito grande, né? E aí fala que o carcereiro acordou, vendo todas as portas abertas, ele falou: todo mundo fugiu. E a única coisa que ele pensou foi em suicidar-se. Ele pegou a espada para se matar. Ele pensou que todo mundo tinha fugido, né? E Paulo gritou: não faça isso, porque nós todos estamos aqui dentro. E o carcereiro pediu luz
e saltou ali de dentro, todo trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, né? Então ele os tirou para fora dizendo: o que é necessário eu fazer para eu me salvar? Ele entendeu com aquilo tudo que existia uma salvação maior, além daquela prisão, que era apenas um limite físico. Ele entendeu isso e eles responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo, serás liberto, tu e tua casa, né? E eles pregaram a palavra do Senhor ao carcereiro, o carcereiro os levou à sua casa, eles jantaram ali com o carcereiro, e batizaram o carcereiro e toda a sua casa. Mas dentro desse relato todo, eu me pergunto por que os outros presos não fugiram. Eles tinham liberdade. Inclusive, o carcereiro levou Paulo e Silas, os tirou dali, os levou para sua casa. Todos os presos permaneceram ali, porque eles entenderam a grande libertação que tinha acontecido na alma deles ali. Eles não precisaram de sair. Eles entenderam que a libertação estava além dos limites físicos, né? Os exemplos que nós temos aqui na Bíblia de José e de Paulo e de vários outros, Daniel, que também foi escravo na Babilônia, de várias outras pessoas que tiveram esses momentos de prisão. Assim como nós estamos com essas limitações físicas nesse tempo, toda a terra tem vivido ansiedade, medo, alguns têm vivido momentos de revolta, tristeza, momentos de querer tirar a vida, né? A gente tem recebido notícias de algumas pessoas que já fizeram isso. Então, são momentos de grande confusão na alma de todos nós, mas nós temos que lembrar que no meio de toda essa confusão, a luz do Senhor, ela é bem clara dentro da nossa alma. A luz do Senhor vem para nos libertar no meio dessa confusão, e cada um de nós devemos estar atentos para ouvir a voz do Senhor, o que Ele quer de nós, o que Ele quer de cada um de nós nesses momentos. E vamos responder ao Senhor, porque eu tenho certeza que grande libertação nós teremos quando nós também aprendermos a responder ao Senhor, porque Ele permite essas coisas para nos preparar, Ele permite essas coisas para nos tocar, Ele permite essas coisas para nos libertar.